começo de novembro. Na verdade, nessa época do ano, lá na Palestina, está tudo coberto de neve. Então, esse Natal que nós comemoramos hoje é uma confraternização à margem para adorar o nome de Jesus. Amém? Sou feliz pelos nossos irmãos do Projeto Vida, não é isso? E a igreja, né? A igreja quadrangular. Seja bem-vindo ao nosso meio pentecostal. Amém? Meus queridos, o tema da mensagem, vamos ministrar a palavra do Senhor, localizado em 2 Reis, capítulo 18. Livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo de 1 a 12. Enquanto os irmãos acham, eu vou lendo. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel que lhe queimavam incenso, eles chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva com êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria, e não o cedeu. Feriu ele os filisteus até Gaza, e os seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano de Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria, e a cercou. Ao cabo de 3 anos, foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o nome de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Meus queridos, estamos na igreja Assembleia de Deus, em Divinópolis. A convite do nosso irmão Nelson, estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor neste culto natalino. O tema da mensagem é métodos extremos. Deus colocou essa mensagem no meu coração mais ou menos no ano de 2006 a 2007. É bem verdade que quem compra os meus materiais, quem faz curso teológico comigo, já conhece essa matéria. E em 2 Reis, capítulo 18, eu vejo aqui um homem que abraçou essa causa. Seu nome é Ezequias. Só falando um pouco do livro de Reis. O livro de Reis vai do ano 896 ao ano 590. Passam-se 306 anos dentro do livro de Reis. O livro de Reis é narrado assim porque ele transmite a projeção de monarcas desde o Reino Unido até o Reino Dividido, que passam-se 306 anos. O Reino Unido passa 120 anos desses 306, que vai do reinado de Saul até a época de Salomão. Salomão peca contra Deus, Salomão cai em prostituição com outras mulheres, porque engana-se o pregador que diz que Davi e Salomão tinham permissão divina para ter outras mulheres, que lendo em Deuteronômio 17 e o verso 32, vocês vão ver que as ordenanças para os reis, para os monarcas de Israel, é que não houvesse muito ouro. Aliás, Deuteronômio 17 e 17 diz que não houvesse muito ouro, não houvesse muitos cavalos, e nem que o rei tivesse mais do que uma mulher, e eles tiveram várias mulheres. E com tudo isso eu falo que quando existe uma fagulha de pecado na sua vida, quando a desobediência começa a andar com você no caminho da obediência, você vai ter um tempo na sua vida que você só vai ter 2 situações: ou você larga o pecado e continua no caminho da salvação, ou você larga Jesus e vai para o caminho da perdição.
Aos Gálatas 5, verso 16, a Bíblia diz assim, que a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, para que não fareis o que vós quereis. Em outras palavras, para que você não fique entre a carne e entre o Espírito. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. O rei Ezequias, meus irmãos, foi um homem que durante muito tempo viu o seu pai, Acaz, levar Israel para o fundo do buraco. Israel estava adorando a postes ídolos. O que é poste ídolo? É um ídolo em forma de poste. Esses ídolos indígenas que passam nos filmes americanos, por exemplo, com aquela cara horrível, ele queimava incenso aquilo ali. Os sacerdotes de Israel tinham esquecido a palavra de Deus, não guardavam os 10 mandamentos. Ao contrário, eles transgrediam eles de cima e embaixo. Israel caiu no profundo do abismo espiritual. Uma nação, quando é regida por um homem de Deus, como é o caso do 16º presidente americano, o nome dele é Abraham Lincoln, um homem que dedicou 60 anos da sua vida a um cargo, orando a Deus, e Deus deu ele condição de ser presidente. Os Estados Unidos foi um país mais próspero da sua época, e a prova disso é que, se você for até mesmo entrar na internet e colocar lá Abraham Lincoln, foi o único presidente que recebeu uma homenagem, fizeram uma estátua dele, um monumento dele nos Estados Unidos. O Salmo 33, versículo 12, nos diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Métodos extremos. Fica observando a vida de Ezequias. Ele via muitos erros, que ele estava discutindo com seu pai. E seu pai dizia: quem manda aqui sou eu sou o rei. Muitas das vezes você tem que viver debaixo da tirania. Muitas das vezes você passa por provações na sua vida, por pessoas que estão um cargo além de você. Deus vai provando a sua paciência, mas Deus também vai te amadurecendo. O Salmo 119, versículo 67, a Bíblia diz assim: antes de ser afligido, andava desgarrado, fizeste bem em afligir o teu servo. Toda pessoa que abraça a causa cristã, que quer ser um servo de Deus, ele passa por lutas e provações. Chega o ano de Ezequias. Ezequias agora se transforma em um rei, em um monarca. A sua mãe, o escritor aqui, fez questão de projetar o seu nome. O nome dela é Abi. Ela era filha de Zacarias, possivelmente um levita, um homem de Deus. E eu observo que Ezequias, ele começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Daí a primeira coisa, que você que quer ser santo, que você que quer ser crente de verdade, você tem que fazer a vontade de Deus. Ezequias possivelmente ia ao templo, aprendia com o sacerdote o caminho do Senhor. Ele lia a lei, ele lia os mandamentos sociais, porque a lei, que consistia em 613 mandamentos, tinha mandamentos sociais, balanças justas, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ele começou pela palavra de Deus. E olha só, primeiro método extremo, ele assumiu a nação. Nós observamos, meus irmãos, você pensa bem, irmão, você como pastor, assumir uma igreja que tem imagem de escultura aqui, que se cantam pontos de macumba, onde as pessoas incorporam demônios, aonde o culto à sexualidade, que era o culto à deusa Zera, que era a deusa Astarote, que aqui no Brasil é Pombagira, as pessoas faziam cena de sexo explícito e tomavam vinho. Você já pensou, irmã do Projeto Vida, você como pastora tem que assumir uma igreja dessa? Você fala: Jesus que é o Salvador. Eu falo: não, nós não precisamos de mais nenhum Deus, não. Nós já temos muitos deuses aqui. Eu fico pensando nos irmãos que levam a palavra de Deus no Japão, onde o shintoísmo, onde o budismo tem uma forte expressão. Na Índia, onde eles têm 33 milhões de deuses. Você pensa bem que tem que pregar Jesus no meio dessas pessoas, no meio de tantos falsos deuses. Tem que ter métodos extremos. Você tem que ter um Espírito de Deus na sua vida, senão você não consegue ter uma boa religião na sua vida. E ele assumiu. Ele tinha 25 anos. Tem muito jovem aí falando: estou novo para ser pastor, estou novo para ser obreiro, deixa eu curtir um pouquinho o mundo. Aí ele contrai uma AIDS lá e vem para cá debaixo do sofrimento. Meu irmão, atenta para a obra de Deus enquanto é tempo. Eclesiastes 12, verso 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Foi o que Ezequias fez. Ele lembrou desse provérbio de Salomão, que Salomão expressou em forma de discurso. Ele disse: eu vou lembrar do Senhor, sim.
enfraquecido, Deus me levanta com um propósito de restauração. Deus estava olhando para Ezequias, olhando o coração dele e disse: eu vou levantar você. E esse foi levantado. Verso 3 diz assim: fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Davi e seu pai. Eu estava comentando com o irmão aqui, nosso irmão evangelista, que também é formado em teologia. Ele disse assim, eu estava falando com ele, que duas expressões metafóricas, que a Bíblia tem 3 linguagens: ilustrativa, figurativa e literária. E 2 ilustrações comparativas de inspiração no que diz respeito à ação no Antigo Testamento. Aconteceu quando alguém seguia o exemplo mau, a Bíblia fala, e fez tudo conforme a Jeroboão, filho de Nebate. Mas quando alguém fazia algo favorável à obra de Deus, aí aparece essa expressão: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, que Davi era segundo o coração de Deus. Com tudo isso eu quero te dizer, quem são as suas inspirações na obra de Deus? Muitas pessoas aí que se inspiram em atores do mundo, se inspiram em cantores seculares. Muitas pessoas se inspiram em coisas deste século. As mulheres muitas vezes se inspiram em modelos. Esquecem da santidade. Em quem você se inspira? Num pregador? Num ensinador? Em quem? Quem é o seu exemplo terrestre que você olharia como um bom exemplo para seguir a obra de